Estamos em outubro, no final da estação seca, no coração da América do Sul. As nuvens pesadas se formam dia a dia. Porém, não chove. A terra está seca e esta ema busca suas sementes e ervas. O tamanduá-bandeira sai à procura de formigas e cupins por esta savana baixa do sudoeste do Brasil. Uma imensa planície sujeita a inundações, quase do tamanho da França, que foi um antigo mar em outros tempos. Vida selvagem. Pantanal. Significa planície de pântanos. Durante a estação seca, a vida se concentra em torno das vias fluviais permanentes. O aguapé e outras plantas aquáticas abrigam uma grande quantidade de peixes. Os mergulhões são encontrados ali com frequência, apesar de estarem a uns 1.300 quilômetros do mar. Um socozinho. A aninga pega os peixes apunhalando-os com seu bico em forma de adaga. Se não o mata assim, a aninga golpeia o peixe contra um tronco ou um galho. Em seguida, lança-o no ar e o recolhe com o bico, engolindo-o pela cabeça. À medida que os raios do sol penetram na abóbada do rio, o calor torna-se intenso. O mergulhão passa grande parte do seu tempo nadando e pescando sob a água. Durante o calor do dia, sai do rio para secar suas plumas empapadas e limpá-las. Em alguns lugares, o rio se esparrama e cria remansos cheios de uma vegetação exuberante. Estas proporcionam paraíso a muitos dos habitantes aquáticos do Pantanal. Este é uma espécie de caimã, conhecido pelos brasileiros como jacaré, e é um dos principais predadores do Pantanal. Alimenta-se quase que exclusivamente de peixes.
Não pode estar na água durante muito tempo, pois isto danificaria sua pele, surpreendentemente sensível. De modo que se dirige à margem para tomar sol. Sendo um réptil, necessita de sol. Os raios ultravioletas mantêm sua pele em boas condições e o calor eleva a temperatura do seu corpo. Às vezes, nestes remansos tranquilos, se encontram criaturas menos comuns. Uma anta, uma verdadeira relíquia dos tempos antigos e uma das espécies vivas mais antigas da Terra atualmente. Pesa uns 230 quilos e é aparentado com o rinoceronte e a zebra. Pasta sobre a vegetação por cima ou por baixo da água. Seu focinho em forma de garra é extremamente sensível e atua como um membro extra, utilizando-o para separar ramagens e folhas que não pode alcançar com os dentes. Aproxima-se uma tempestade. A primeira da estação chuvosa. O ambiente muda. Assustada pelo trovão, a anta se dirige para a floresta, em busca de abrigo. As chuvas começam no final de outubro e ficam mais frequentes à medida que os meses vão passando. Chove torrencialmente, até 5 centímetros por hora. Os rios crescem, tornando-se mais densos. Os peixes, incapazes de ver com clareza nas águas turvas, convertem-se em presa fácil para o jacaré. À medida que a estação chuvosa avança, a aparência do Pantanal se modifica. Os rios transbordam suas margens e há lagoas por toda a parte. O Pantanal se transforma em um pântano, estando à altura do seu nome. A vegetação nova brota das sementes que permaneceram dormidas durante a estação seca. Os peixes se dirigem a estas novas áreas de alimentação e o jacaré os acompanha. Também outros répteis abandonam o rio. Esta sucuri amarela mede uns 4 metros e se move sem esforço pela água.
Da mesma forma que os jacarés, os peixes representam a parte principal de sua dieta. Durante a estação seca, a sucuri está confinada aos rios permanentes. À medida que a terra se inunda, ela percorre distâncias consideráveis em busca de alimento, embora nunca se encontre longe da água, geralmente caçando. As chuvas continuam caindo sobre o Pantanal, e onde houver boas condições, as pererecas começam a aparecer. Os machos cantam durante a noite, vigiando seu território e atraindo as fêmeas. As chuvas também trazem consigo os caramujos maçã. Seu nome deve-se ao fato de poderem crescer até adquirir o tamanho e forma de uma maçã. Durante a estação seca, permaneceram dormindo enterrados no solo, que no ano anterior foi atingido pela seca. Agora emergem, se acasalam e depositam seus ovos. A fêmea sobe pelo galho de uma planta. É a única vez em sua vida que abandona a água voluntariamente. Sobe até estar suficientemente acima do nível da água para que seus ovos fiquem a salvo da crescente inundação. Segrega 2 gotas de mucosa pegajosa em forma de ovo pelo sulco do seu pé. São levadas até acima contra a gravidade, contraindo os músculos de ambos os lados do sulco. O primeiro ovo aparece agora pelo mesmo sulco. Todos os ovos são ligeiramente rosados devido ao seu alto conteúdo de albumina. Uma mucosa pegajosa, composta de proteínas, impede que se seque ao calor e ajuda a manter os ovos presos juntos para formar um cacho. Aparece em intervalos de uns 30 segundos, sendo que a fêmea deposita entre 100 e 150 ovos. Deposita os ovos de modo que se acoplam a um modelo geométrico ordenado e estável, assegurando que o cacho se mantenha unido enquanto os pequenos caracóis estiverem se desenvolvendo. Quando a albumina do interior dos ovos se consome por completo, a casca dos ovos se endurece. Quando tiver acabado de depositar seus ovos, segrega também umas gotas brancas de mucosa que mantém o cacho preso ao caule da planta. Neste momento, retira o pé e cai de volta na água. De manhã, o nível da água continua subindo. Ao longo dos últimos meses, as chuvas caíram sobre os contrafortes das montanhas bolivianas e o terreno alto que bordeia o Pantanal. Estas águas dirigem-se para o rio principal do Pantanal, o Rio Paraguai,
que transborda suas margens e inunda as terras ao redor. Mais uma vez, o Pantanal muda sua aparência no momento que estas águas da inundação correm para as terras, cobrindo uma enorme área. Esta água em movimento desloca muitos dos habitantes do Pantanal. O louva-a-Deus se refugia da inundação ainda crescente. As rãs pequenas fazem o que podem para agarrar-se às ninféias para evitar que sejam arrastadas. Uma variedade assombrosa de plantas aquáticas floresce na inundação. Esta tartaruga de água doce recém-chegada nada em busca de alimento. Vive principalmente de caramujos maçã, que se alimenta de vegetação. Precisa respirar e, desta forma, aflora a superfície da água, passando o menor tempo possível aí antes de continuar sua busca de alimento. Encontra um caramujo maçã. Este jacuruxi, ou lagarto jacaré, também busca caracóis e perturba a tartaruga. É um nadador excelente, passando a maior parte do dia na água e come principalmente caramujos. É também chamado lagarto jacaré por ser parecido com o caimã sul-americano, o jacaré, e pode medir até 2 metros. Embora se sinta em casa na água, este tamanduá-bandeira percorreu um longo caminho através das inundações e do emaranhado de vegetação e está exausto. Dirige-se a um lugar onde possa descansar. Quando as águas crescentes cobrem a maior parte do solo, restam pequenas ilhas de terra elevada. Estas ilhas são conhecidas como capões e logo se convertem em refúgio para os animais deslocados pela inundação. O exausto tamanduá-bandeira encontra um lugar seguro para descansar na base de uma figueira gigante. Utiliza sua poderosa cauda para distribuir golpes aos aspirantes a atacante. E para proteger-se, enquanto descansa, cobre-se com a cauda. Possui uma pele espessa e pálpebras flexíveis para proteger-se das picaduras das formigas. Esta figueira gigante cresce no capão e proporciona alimento e proteção a estes bugios, que também foram deslocados pelas águas. Permanecerão aqui até que as águas baixem. À medida que a inundação continua crescendo, a vegetação floresce.
Os cervos dos pântanos, que passaram a estação seca perto das águas permanentes, se trasladam agora para alimentar-se dos novos e ricos pastos. Estes cervos estão magnificamente adaptados à vida no pântano e são os maiores cervos da América do Sul. Desenvolveram as patas de uma maneira especial. Entre os dedos tem uma membrana, uma espécie de cília, que ajuda a distribuir o peso e permite seu movimento com segurança quando há risco de deslizamento. Estão sempre alerta aos predadores. Esta onça não parece estar seriamente interessada na fêmea. Ela produz um ruído para divertir o seu filhote. Fica com medo. A mãe também fica com medo. O filhote perde o contato com o chão e tem que nadar. Alcança as águas pouco profundas e escapa. Frustrada, a onça continua andando. A mãe se reúne com seu filhote. A onça é o maior predador do Pantanal e se encontra muito cômoda na água. Move-se por seu território. A meados de março, as águas estão no seu nível máximo e o Pantanal está em seu momento mais belo. Em abril, as águas começam a baixar e a vegetação flutuante fica encalhada nas águas. À medida que a água continua baixando, os gaviões caramujeiros chegam dos seus campos de criação na Argentina para alimentar-se dos caramujos maçã. Dado que os caramujos vivem no fundo dos canais, a queda do nível da água deixa-os facilmente acessíveis. Nesta época do ano, são uma importante fonte de alimento para muitos animais.
Esta fêmea compete com o macho pelo melhor ponto de pouso, do qual saem para caçar caramujos. Ele a afugenta. Ao contrário de muitos animais que compartem o território entre a fêmea e o macho, esta rivalidade é normal entre estes gaviões. Ela é expulsa. O macho continua sua busca de caramujos. Nem todas as tentativas dão resultado. O macho volta ao disputado ponto de pouso. Estes pontos de pouso formam uma parte muito importante do seu território. Proporcionam os melhores pontos de vantagem desde os quais saem para caçar. Uma tentativa que deu certo. Volta ao ponto de pouso com o caramujo. Utiliza seu bico em forma de foice, adaptado de uma maneira única para cortar o músculo que prende o caramujo à sua concha. Depois de um breve esforço, retira o molusco e depois deixa a concha cair. O gavião caramujeiro não é a única espécie que depende de caracóis. O carão, tendo atacado primeiro o caracol com o bico, utiliza agora o bico a modo de fórceps para tirar o molusco da concha. O maçarico real é outra ave em busca de caramujos. Utiliza o bico como se fosse uma sonda para encontrar caramujos, que são engolidos logo, com concha e tudo. Seis semanas depois de haver sido depositados, os jovens caracóis se formaram dentro do cacho de ovos. À medida que os embriões se desenvolvem, o nível de albumina cai e o cacho muda de cor de rosa a branco-cinza. No seu interior, os jovens caramujos vão aumentando de tamanho e seu peso rompe os compartimentos individuais. Deslizam até o fundo do cacho de ovos. Em pouco tempo, o peso dos jovens caramujos e seu fluido é suficiente para romper o cacho. Sendo caracóis aquáticos, os embriões têm que se desenvolver em um meio ambiente líquido. Quando o cacho se rompe, este líquido é liberado. Os pequenos caracóis caem na água. Possuem conchas suaves e transparentes que se endurecem ao contato com a água. Os caramujos maçã não são apenas importantes como fonte de alimento no Pantanal. Ao comer vorazmente a vegetação, ajudam a manter os rios limpos. É junho e o nível da água continua baixando. A terra seca pouco a pouco e começam a aparecer canais à medida que a água é drenada para dentro deles. Os peixes que tinham se espalhado pelas áreas inundadas quando o rio transbordou, voltam agora pelos canais.
Enquanto o nível da água diminui, os peixes se concentram nos canais e são presa fácil de muitas aves pernaltas, que se reúnem aqui para alimentar-se. Estas aves chegam em grande número e muitas espécies, como o colhereiro, a garça branca, a pequena garça real, se aproveitam da abundância de alimento para fartar-se de comer. Os colhereiros movem o bico para frente e para trás, apanhando crustáceos da água. As aves de cor mais clara são jovens. Esta capivara está deixando o rastro do seu cheiro utilizando uma glândula do focinho. Usa o rastro para encontrar o caminho de volta às boas pastagens. A capivara é o maior de todos os roedores e um macho pode medir até 1,30 m e pesar 55 quilos. Na natureza, podem viver até 10 anos. Esses roedores vivem em grupos de no máximo 20 capivaras e são excelentes nadadoras. Têm os pés palmados e sua reserva de gordura lhes proporciona uma flutuação quase neutra. Este velho capivara é o macho dominante do grupo. Os outros evitam qualquer contato com ele. A capivara tem grandes dentes incisivos, capazes de causar feridas atrozes. Vivem em grupos familiares e algumas vezes brigam entre si. Muito raramente, as capivaras se afastam das águas permanentes. Na verdade, a água é vital para a capivara, pois sua pele se resseca muito e logo começam a aparecer chagas. Quando as inundações estão no ponto máximo, as capivaras se concentram nos terrenos altos. Quando baixam, se dispersam por todo o Pantanal. Em julho, as inundações continuam baixando e as vazantes ou canais de água ficam bem definidas, formando uma enorme rede. À medida que a água é drenada, inúmeras lagoas ficam isoladas do sistema principal. Bancos de peixes ficam presos nestas lagoas, sem escapatória. Os cabeças secas e outras aves pernaltas chegam para tirar o maior proveito do banquete. Concentram-se e reúnem os peixes em um só lugar. As garças brancas circundam a congregação de cabeças secas que se alimentam. E capturam os peixes à medida que tentam escapar. Os cabeças secas pescam com o bico aberto. É neste momento do ano que muitas aves se dirigem ao Pantanal, com o fim de alimentar-se e também às suas crias. Os cabeças secas levam alimento à colônia em formação, que pode estar a 30 quilômetros de distância. O Pantanal é um dos grandes pântanos do mundo e acolhe milhares de aves. Somente esta colônia tem uns 20.000 casais de aves. Os cabeças secas são a espécie dominante, porém os socós, as garças brancas e os colhereiros fazem também seus ninhos nesta área, buscando a segurança em grandes grupos.
Um cabeça seca jovem. Ambos os cabeças secas adultos regurgitam a comida para seus filhotes. Há tantas aves nesta zona que às vezes seus excrementos matam a vegetação, como aconteceu com esta árvore. Um ninho de garça branca. Os filhotes incentivam o pai a regurgitar o peixe trazido no papo, picando a parte superior do bico. Os filhotes são bastante grandes para mover-se, mas ainda não podem voar. O colhereiro alimenta seus filhotes de modo diferente. O jovem colhereiro retira pequenos crustáceos e insetos do interior do bico do pai. Esta jovem garça branca caiu do ninho e se converte em comida fácil para um oportunista como o caracará. Os pássaros jovens devem estar completamente emplumados até o final de agosto, quando a terra tiver secado por completo, e com elas sua fonte de alimentação. Os que saem tarde do ovo não sobreviverão. As inundações quase já desapareceram e deixam apenas lagoas que secam pouco a pouco. Os jacarés estão aqui tomando o sol. Eles, como as aves, se concentraram nestas lagoas para alimentar-se dos peixes que ficaram cercados pelas águas em retrocesso. E os peixes são incapazes de escapar. Os peixes e os jacarés não são os únicos habitantes destas lagoas. Um caranguejo de água doce. Este jovem jacaré tem uns 3 anos e mede cerca de 2 metros. Está caçando no território de outro jacaré maior e está em grave perigo. O jacaré grande pode matar o pequeno se este invade o seu território. O jacaré pequeno continua comendo, mas está inquieto. Decide comer sua presa em outra parte. Este jacaré mede cerca de 4 metros e pesa uns 130 quilos. Tem provavelmente cerca de 50 anos. Todos os outros jacarés se afastam para ele passar. Os dentes já penetraram suas narinas e continuarão a crescer durante toda a sua vida.
Este jacaré sai da água para tomar sol. Mas terá uma surpresa. Esta borboleta, um heliconídeo, está tentando beber a solução salina do olho do jacaré. A borboleta busca outro jacaré. Introduz a trompa no canto do olho do jacaré e bebe. A borboleta é muito persistente. Finalmente, o jacaré volta à água por causa de uma borboleta. Estamos em setembro e as inundações desapareceram, deixando um estreito canal que abre caminho através da paisagem seca. Somente as depressões mais profundas contêm água. Os peixes estão presos nestas áreas e, à medida que o calor aumentar, morrerão aos milhares por falta de oxigênio, proporcionando alimento fácil para as aves pernaltas e os carniceiros que se congregam aqui. As aves pernaltas se fartam de peixes moribundos e mortos. As aves carniceiras têm que esperar que os peixes sejam depositados à margem da lagoa. Há peixes mortos e moribundos por toda parte. Este caracará está tão saciado que não faz muito caso quando um outro pássaro lhe rouba o peixe. O calor é tão intenso que um mergulhão se refresca agitando o pescoço. Uma cegonha jaburu, a maior da América do Sul. Mede cerca de 1,5 metros. Seu pescoço vermelho pode expandir-se como advertência quando se enfurece. A pele do pescoço está cheia de pequenas veias que ajudam a mantê-lo fresco. Ao contrário dos cabeças secas, não se reproduzem em colônias, mas constroem um enorme ninho solitário, o qual é reutilizado durante muitos anos e que pode chegar a ter 15 anos.
O jaburu leva o alimento na boca, às vezes através de grandes distâncias, para alimentar os filhotes. O ninho tem 2 filhotes. Os jaburus são encontrados por todo o Brasil e o nome jaburu, ou jabiru, significa cheio de vento. Deriva-se de uma palavra dos índios da Amazônia e descreve o pescoço pouco comum da ave. O pai regurgita um peixe inteiro e os filhotes passam a brigar por ele imediatamente. Mas os jaburus não são os únicos ocupantes deste ninho. Estes são caturras e também vivem no ninho. Este pássaro está preparando o revestimento da casa de seus filhotes, arrancando pequenos ramos que ele colheu. Dentro de um ninho de jaburu, podem viver até 20 casais de caturras. As inundações já desapareceram completamente e o Pantanal, que há 6 meses parecia um mar, é novamente uma pradaria. As formigas voltam à savana para colonizar seu solo seco. Mais uma vez, o tamanduá-bandeira percorre a savana, buscando alimento. Quando descobre o formigueiro, utiliza suas poderosas garras para abri-lo. Introduz o focinho na abertura e usa sua longa língua pegajosa para absorver as formigas. O tamanduá-bandeira não tem mandíbulas e seu nariz e boca estão unidos, formando um grande focinho em forma de tubo. Agora, os coatis voltam. São onívoros e viajam em grupos familiares e a grandes distâncias quando o Pantanal se inunda. Buscam terra seca, tratando de encontrar sementes e insetos. Enquanto os coatis perambulam pela savana, chamam-se continuamente para manter-se em contato uns com os outros. Uma cena idílica, mas enganosa. O Pantanal, depois de ter evoluído durante milhares de anos, está agora ameaçado. O desenvolvimento de distintas atividades econômicas, como a pecuária, que coexistiu com a vida selvagem durante os últimos 150 anos, converteu-se em um grande negócio, que agora ameaça esse habitat.